Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o seu professor Matheus. Hoje à noite a gente vai ter mais uma noite de conhecimentos na área da física, certo? Partezinha de ímãs, eletromagnetismo. Semana passada, infelizmente, eu não pude acompanhar vocês, porque por motivo de doença mesmo, estava muito gripado. Mas tenho certeza que vocês tiveram um excelente desempenho com o professor Diogo. Bacana? Galerinha, hoje a nossa aula é de revisão, a nossa última aula do semestre. Estamos chegando ao fim, certo? Antes das nossas queridas férias aí. A gente vai fazer uma revisão geral, até para quem ficou de recuperação, para poder fazer uma prova bacana, sem se esforçar muito, sem sofrer muito também. Então, eu elegi, né, 4 assuntos que, na meu ver, são os principais que a gente teve ao longo do primeiro semestre. Também são os mais cobrados em alguns vestibulares e com certeza são aqueles que vão habitar ali sua prova de recuperação, aqueles que vão marcar presença com toda a certeza do mundo, tá bom? Ímãs, campo magnético, lei de Ampere e correntes geradas em fios condutores. São 4 pontos aí que com certeza a gente vai revisar bacana hoje para todo mundo sair sabendo. Bom, então vamos lá. Primeiro lembrar o que é um ímã, né? Ímã, ou imã, em português europeu, né? É um material que tem a capacidade de magnetizar ou atrair materiais constituídos de ferro, cobalto e níquel. Isso se deve ao magnetismo. Então, o ímã é um material, tá bom? Lembrando que o ímã ele é um material natural, então não é um material que você originalmente não foi um material feito em laboratório, originalmente são materiais que você consegue encontrar na natureza, tá bom? No formato de uma magnetita. O nome dele se vem graças à origem, certo? Foi descoberto na região da Magnésia, então aí você tem esse nome magnetita e com certeza o magnetismo, tá bom? Lembrando aí o nome do ímã. Ele é feito pelo poder de atração ou de magnetização de ferro, cobalto e níquel. Isso se deve ao magnetismo, que é a propriedade dele, né? Intrínseca a ele é uma propriedade que ele possui. Magneto, o magnésio, né? Originalmente é o nome dado ao ímã. Isso porque ele foi encontrado na região da Magnésia, na Grécia. É uma pedrinha natural, tá bom? Se você conseguir ver um ímã original, você vai ver que ele é uma pedrinha, uma forma de pedra, que tem poderes de atrair metais. Lembrando aí que o ímã ele sempre tem um poder de atração com relação ao metal, tá bom? Muito cuidado, porque tem aluno que gosta de confundir isso aqui. Pensa que o ímã vai ter um poder de atração e de repulsão em relação ao metal, mas não. Quando você tem uma barra metálica, um metal qualquer, principalmente ferro, cobalto e níquel, você tem um poder de atração sempre em direção ao ímã, ok? Então, existe essa força em direção ao ímã, sempre de atração, bacana? Sempre uma força de atração. Não é uma força de repulsão entre o ímã e o metal. Sempre vai ser uma força de atração. Ele quer chamar o metal para ele. Tipos de ímã. Existem 2 tipos de ímã. Ímã natural, encontrado na natureza, tá bom? Já recebe o nome ali de magneto. Inclusive tem esse herói, né, esse vilão aí nos quadrinhos, em homenagem a essa nomenclatura. E lembrando que o ímã ele é uma coisa natural, ele está na natureza, ok? Foi encontrado originalmente nas regiões da Grécia, mas existem alguns outros pontos do planeta que são muito conhecidos pela sua grande reserva de ímãs naturais, como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas, né? Que você tem ali um forte campo magnético atuando naquela região. É por isso que você tem a confusão em aparelhos eletroeletrônicos de avião, de navios, porque você tem aquela quantidade de ímãs atuando naquela região, tá bom? Só que com o passar do tempo, os seres humanos viram que o ímã ele tinha uma função muito boa, né? Então a gente começou a produzir ímãs para funções especiais que nós queríamos dominar. Então a gente entendeu que os ímãs eles também podem ser criados artificialmente, tá bom? Então a gente criou os ímãs artificiais, que são aqueles que resultam na fabricação, né? Mediante a utilização de materiais que possuem propriedades magnéticas. Esse processo é chamado de imantação. Para quem não lembra,
O processo de imantação é a produção de um ímã artificial, bacana? E a gente tem ímãs para várias coisas, desde decoração de casa, né, até um sistema de levantar pesos em construções que são úteis para mobilidade urbana, construção urbana, tudo isso a gente tem em relação aos nossos queridos ímãs, tá bom? Então lembrando aí que o ímã, apesar de ser uma coisa natural, tem uma grande função artificial, por isso que a gente começa a produzi-los. Bom, o ímã ele é dividido em dois polos, polo norte e polo sul, ok? Polo norte simbolizado pela letra N e polo sul simbolizado pela letra S. Mas lembrando que quando eu falo disso, eu falo de polo norte magnético e polo sul magnético. Bacana? Por quê? Porque existe uma confusãozinha lá com a galera da geografia, né? E você, na geografia, também tem polos. Você tem polo sul e polo norte, porém você tem polo sul e norte geográfico. Aqui no ímã você tem polo norte e polo sul magnético. Lembrando que o ímã ele tem as suas divisões por linhas de força. Então, as linhas de força do polo norte sempre vão em direção ao polo sul, tá bom? As linhas de força de todo o ímã, não importa qual seja ele, nem o tamanho que ele possua, só tem uma direção, polo norte para o polo sul, bacana? Sempre nesse sentido. Os ímãs são dipolos, possuem dois polos magnéticos, polo norte e polo sul. Não é possível encontrar um ímã que tenha apenas um polo, tá bom? Lembrando que isso não é possível. Não existe ímãs monopolos, ou seja, ímãs que possuem apenas ou o polo norte ou o polo sul. E isso não é encontrado nem na natureza, nem artificialmente, bacana? Assim, mesmo que os ímãs sejam divididos, as duas polaridades serão sempre presentes. Isso é um princípio, é o chamado princípio da inseparabilidade dos polos. É impossível, olha a palavra, impossível, você separar os polos de um ímã. Então, imagina aqui que você tem um ímã. E esse ímã possui polo norte, geralmente representado de vermelho, polo sul, geralmente representado de azul. E aí você pega esse ímã e cracha ele no meio, quebra. Quando você faz isso, você gera dois novos pequenos ímãs, tá bom? Menores que o original. Porém, aquele pedaço que antes era apenas norte no ímã original, agora ele é norte e sul no nosso novo ímã. A mesma coisa acontece para o outro polo, que era apenas sul. Ele vira um polo que também é norte e sul. É impossível você separar esses polos aí, justamente pelo princípio que habita eles. Bacana? Quando você cracha de novo, quando você quebra de novo esses ímãs em mais dois novos pequenos pedaços, todos os pequenos pedaços gerados também vão possuir os mesmos polos originais. Polo norte para todo mundo e polo sul para todo mundo. Então, é impossível, bacana? Impossível você separar os polos de um ímã. Princípio da inseparabilidade dos polos, tá bom? Palavrinha aí que mata isso aqui, ok? Então, são as duas propriedades de ímã. Polo norte e polo sul, as linhas saem do norte para o sul, e eles são impossíveis de separar os polos, por mais que você quebre esse ímã. Bacana? E aí a gente chega no principal ímã que a gente tem, o mais famoso, o mais conhecido e o melhor de todos, que é a Terra. A Terra, ela é o nosso grande ímã e por isso ela possui um campo magnético para ela, tá bom? Não é apenas a Terra que possui um campo magnético, bacana? Todos os outros planetas também possuem um campo magnético muito forte. Quanto maior for o planeta, maior o campo magnético que ele possui. A origem ainda é meio duvidosa, mas o certo é que, por exemplo, Marte.
Uma das principais teorias de que acabou com a água em Marte, Marte tinha água líquida, hoje em dia Marte só tem água presa dentro de algumas rochas. Uma das principais teorias é que o campo magnético de Marte se perdeu, tá bom? Ele tinha um campo magnético e se perdeu, e aquilo ali faz com que Marte perca totalmente a água que possui. E isso aqui, no nosso planeta, é muito importante a gente ter esse campo magnético. A gente ainda não tem certeza de como é que ele foi originado, mas a gente tem certeza de como ele funciona. Bacana? Uma agulha imantada de uma bússola aponta para o norte geográfico. Olha aí. Aqui começa aquela confusão que eu não quero que você tenha quando eu falo de norte geográfico ou de norte magnético. Pois o campo magnético gerado pela agulha alinha-se com o campo magnético terrestre. A Terra é um ímã gigante, portanto, produz campo magnético. Olha aqui no nosso desenho. O polo sul magnético da Terra é igual ao polo norte geográfico. E o polo sul geográfico da Terra é igual ao polo norte magnético, tá bom? Eles andam juntos. Pode ser que um dia isso chegue a se inverter, tá bom? A gente não tem ideia de como ou porquê, mas analisando fisicamente, isso aqui pode acontecer. Existe um aparelhozinho chamado de bússola, bom? É um aparelho aí que eu acho que todo mundo faz ideia do que seja, mas pouca gente entende como ele funciona, bom? Uma bússola, desenhar um aqui rapidinho. Uma bússola ela é bem famosa por apontar sempre para o norte, né? Você sempre aponta para o norte. Você tem um polo norte e o polo sul. E a bússola ela tem uma parte interna e dentro dela existe uma agulha. Certo? Existe uma agulhazinha dentro da bússola. A parte que aponta para o norte, né? Geralmente é pintada de vermelho. Geralmente pintada aí de vermelho. E a outra parte meio esbranquiçada. Bacana? A bússola é o único lugar, fisicamente falando, é o único lugar aonde você tem um campo magnético, entre aspas, invertido. Ela aponta do sul para o norte, tá bom? Do sul para o norte, diferente do ímã, que aponta do norte para o sul. Por quê? Porque essa bússola vai se alinhar com o planeta Terra. O campo magnético da Terra sai do polo sul geográfico e vai para o polo norte geográfico. Então, o sentido é de baixo para cima, né? Do sul para o norte. E por isso, a bússola sempre aponta para o norte. Se por um acaso você usar uma bússola no polo norte, no extremo norte, e no polo sul, ou no extremo sul do planeta, ela não vai apontar para lugar nenhum. Ela vai começar a rotacionar aí desesperadamente, porque ela não consegue se alinhar com o campo do planeta, tá bom? Já que ela não tem nenhum parâmetro ou tempo para conseguir fazer isso, ok? O campo magnético da Terra foi descrito pelo médico inglês William Gilbert. Em 1603, 1604 ele chega a morrer, né? Com o uso da terela, um ímã específico que, sobre efeito, era apoiado em uma agulha. Se vocês tiverem a curiosidade depois de procurar na internet, tem um experimento online, vocês conseguem visualizar tudo, bacana? E qual a importância do campo magnético terrestre? Ele possibilita a existência das bússolas utilizadas para a localização no espaço. Graças a essa invenção, as grandes navegações puderam acontecer, né? O planeta todo deve-se a essa parte de busca, né? Você ter isso aí. Lembrando que a primeira bússola foi feita pelos chineses, milênios atrás, né? Muito antes da gente inventar essas bússolas de bolsa hoje em dia, ok? Então vamos lá, vamos exercitar. Primeira questão, fala o seguinte, questão de revisão. Marque a alternativa correta. Letra A. Todos os ímãs possuem dois polos, polo norte e polo sul. Verdadeiro. O polo sul é positivo de um ímã, enquanto o polo norte é negativo de um ímã. Olha, isso aqui, gente, é uma coisa que a gente tem quase como verdadeiro, tá bom? Que dizendo que o polo sul é positivo e o polo norte é negativo. Você não pode afirmar isso. Não existe essa coisa de deixar um polo positivo e outro polo negativo. Isso não existe. Os polos existem com campos magnéticos distintos, mas eu não posso dizer que um é positivo ou negativo. Eu não estou falando de carga elétrica.
Eu estou falando de polos de ímãs, tá bom? Letra B, a quebrar um ímã, os seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e outro positivo. O falso é polos separados, tá bom? Falso aí, não existe esse negócio, o princípio da inseparabilidade dos polos me garante isso. Letra C, ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles se repelem. Quando os polos diferentes se aproximam, eles se atraem. Letra C seria o nosso gabarito, ok? Polos distintos, polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul, você tem aquela famosa frase, né? Os opostos se atraem. Então, quando você tem dois polos iguais, existe entre eles uma repulsão. E quando existem dois polos diferentes, existe entre eles uma atração, né? Eles começam a se atrair um em direção ao outro. Então, letra C seria o nosso gabarito. Verdadeiríssimo aí. Polos opostos se atraem. Os opostos se atraem. Letra D. Os materiais ferromagnéticos são aqueles que não podem ser atraídos por ímãs. Não. Obviamente, os ímãs atraem tudo que é metálico, né? Então, ferro realmente é uma coisa que vai estar sendo atraída ali pelos nossos ímãs. Bacana? Então, nosso gabarito, letra C. Próxima questão fala o seguinte. Da palavra aimante, que foi traduzido do francês, significa amante. Originou-se o nome ímã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão sobre essas manifestações. Considera as proposições a seguir. 1. Assim como há ímãs que possuem dois tipos de polo sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. A gente já viu que isso é falso, né? Não existe ímãs que possuem apenas um polo. Isso aí é impossível, o princípio da inseparabilidade dos polos. 2. Campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo magnético norte do planeta. Falso também, o campo magnético funciona justamente como um grande ímã. Então, está verdadeiro, ou desculpa, está falsa essa nossa afirmação. 3. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs, que apresentam dois polos magnéticos, independentemente do tamanho dos pedaços. Verdadeiro aí, é impossível você separar os polos de um ímã. Então, só a 3 é verdadeira. Nosso gabarito seria letra B, de bem facinho. Ok? Letra B, de bem facinho. Certo? Então, letra B aí seria o nosso gabarito, ok? Próxima questãozinha, eu vou pedir 1 minuto para vocês tentarem resolver. A Terra é considerada um ímã gigantesco, que tem as seguintes características. Vamos lá. A letra A fala o seguinte. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético, e o sul geográfico está na mesma posição do norte magnético. Primeiro, quando você pegar uma questão dessa, você desenha. Bota os dois polos. Aqui é sul geográfico e norte magnético. Aqui é norte geográfico e sul magnético.
nunca esqueça que são o contrário, tá bom? Imagina que você tem um planeta Terra, né? Nunca se esqueça que eles são o contrário. A letra A fala o seguinte: o polo norte geográfico está sobre o polo sul magnético. Verdadeiro. E o sul geográfico está na mesma posição que o norte magnético. Bacana? Letra B. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético. Então, já está errado quando a gente sobrepõe dois polos nortes, tá bom? Não se esqueça que é o contrário. Letra C. O polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico. E o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Guarda essa aí também. Letra D. O polo norte magnético está sobre o polo norte geográfico. Também está falso, ó. Tá bom? Dois polos iguais não podem se sobrepor. E letra E. Polo norte geográfico está defasado a um ângulo de 45 graus. 45 graus é muito longe. Isso aqui não existe, tá bom? Ficamos em dúvida entre a letra A e a letra C. Bom, o nosso gabarito, gente, é letra C. Por quê? Porque quando ele fala a palavra exatamente na letra A, é que está falso. Os polos, eles não são exatamente um em cima do outro. Eles são próximos um do outro, tá bom? Então, você tem uma variação ali pequena de alguns graus, mas não chega a 45 graus, tá bom? Seria uma variação de 9 graus, mais ou menos. Então, você teria uma proximidade, eles não estão sobrepostos, mas estão bem próximos um do outro. Gabarito, letra C. Bacana? E nossa última questãozinha de bússola fala o seguinte: a bússola é colocada nas proximidades de um ímã sobre um ponto A. Sabendo que o vermelho corresponde ao polo norte da bússola, qual será a orientação da agulha no ponto A? Ok, você tem um ímã, né? E o ímã, ele possui sempre a direção norte para sul. Sempre essa direção norte para sul. Então, a bússola que está no ponto A tem que se alinhar, tá bom? A palavra mágica de bússola, galera, é alinhamento, tá bom? Toda vez a bússola ela vai se alinhar com aquele sistema. Então, a bússola vai sempre apontar no mesmo sentido do campo que ele está inserido. Logo, a nossa bússola ficaria para cima. Nosso gabarito seria a letra A. Bacana? A polo norte da bússola, acompanhando aí o sistema de manifestação daquela região. Beleza, né? Tá bom, então vamos para frente. A próxima parte da nossa revisão são as forças magnéticas, tá bom? Força magnética que atua em uma partícula elétrica, tá bom? E isso aí a gente já perdeu uma aula inteira falando sobre regra da mão esquerda, regra da mão direita, que a gente já vai revisar um pouquinho, mas a gente também aprendeu que a força magnética tem uma fórmula, onde F é igual a Q vezes V vezes B seno θ, né? Então, o F, o que seria o F? O F é a minha força magnética que vai ser aplicada naquela região, bom? Então, aí, vamos supor que na sua prova caiu uma questão de força magnética. Como é que você vai calcular ela? Você usa essa fórmula, QVB seno θ, onde Q é a carga elétrica da partícula. V é a velocidade com que a partícula é inserida ao campo, ok? B é o valor daquele campo, lembrando que só pode ter força magnética se eu tiver um campo magnético, beleza? O campo magnético é que vai fazer a força atuante naquele sistema. E θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Essa partezinha aqui, ó, termina aqui, beleza? E o campo magnético. Lembrando que esse ângulo tem uma observação, né? Que observação é essa? Esse ângulo não pode ser quanto? Não pode ser 0 graus, né? Porque o seno de 0 graus vale 0. E qualquer coisa vezes 0 vale 0 também. Então, se esse ângulo for 0,
a minha força já vale 0, tá bom? Se o ângulo for 0, eu nem faço conta. A força sempre vai ser zerada. Dentro desse assunto, a gente viu a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, tá bom? Assim como tem nos dois desenhos aqui, para a gente poder relembrar as duas regras, tá bom? Aqui é a direita e aqui a esquerda, né? Regra da mão direita, regra da mão esquerda. A regra da mão direita funciona da seguinte forma. Você vai estender sua mão direita para frente aberta, bom? E aí você vai perceber que a sua mão tem 3 componentes importantes. O polegar, os 4 dedos que se movem juntos e a palma da sua mão, beleza? Esses são nossos 3 componentes. Polegar, os 4 dedos e a palma da mão. Como é que ela vai funcionar? O polegar funciona como velocidade, tá bom? Ele representa o vetor velocidade. Lembrando aí que o vetor ele tem uma direção e um sentido. Então, o sentido do polegar vai ser sempre o sentido da velocidade. Se o polegar estiver indo para a direita, velocidade é para a direita. Se o polegar estiver indo para a esquerda, velocidade é para a esquerda, tá bom? Os 4 dedos funcionam como o campo, beleza? Os 4 dedos funcionam como o campo, como a gente mostra na figura. O campo ele vai estar sempre perpendicular à velocidade. Então, eles vão ter um valor ali de 90 graus, certo? E o movimento da palma da sua mão, se ela vai estar subindo ou descendo, certo? É o que vai me dar o sentido da força, beleza? A força aí que é como se fosse um empurrão, tá bom? É uma força sendo aplicada no meu movimento. Então, você pode ter uma força para baixo ou para cima, de acordo com a regra da mão direita. Na mão esquerda, você abre a sua mão em uma posição meio estranha, né? Primeiro você faz um legal, aí você faz um sinal de indicar, tá bom? E abre o seu dedo médio fazendo 90 graus com o sinal de indicar. E aí você tem essa formação de mão, beleza? Uma formação meio estranha aí, eu sei. Mas aqui funciona mais ou menos como a regra da mão direita. Só que o polegar agora representa a minha força. O fato dela estar para cima ou para baixo. Bacana? Então, o polegar na esquerda representa a força. Não confundam com a direita. Na direita, quem representava a força era a palma da mão. Aqui é o polegar. O dedo indicador representa o campo, tá bom? Então, o campo vai ser de saída ou de entrada, né? Dependendo aí onde você quer que você esteja aquele campo. E o dedo médio representa a velocidade. Velocidade indo para a direita ou velocidade indo para a esquerda, certo? As duas regras são válidas. As duas regras têm que ter o mesmo sentido. O que você não pode fazer é confundir, né? Fazer a regra da mão direita com a esquerda e fazer a regra da mão esquerda com a mão direita. Se você fizer isso, infelizmente, a sua velocidade vai dar errado. E aí, se a velocidade der errado, o sistema todo de equações também vai dar errado. Bacana? Então, a regra da mão esquerda aí, você pode lembrar, de acordo com a nossa questão aqui, do seguinte bizu, né? Faça um bom vestibular. Sempre assim. Faça F de força, bom B de campo e V de velocidade. Faça um bom vestibular. Se você tiver com dificuldade para lembrar, né? A ordem que você se apresenta, isso tudo. Então, existe esse bizuzinho aí para que você consiga chegar a um raciocínio, ok? E aí a gente consegue realizar as nossas questões, tá bom? Essa questão que, inclusive, a gente já tinha feito anteriormente, mas é uma questão muito boa e compensa a gente fazer novamente ela, beleza? Duas placas eletrizadas são separadas por uma distância de 2 centímetros. Então, essa distância aqui existente entre as placas vale 2 centímetros, ok? E mantém entre si uma diferença de potencial de 300 volts. Olha aí. Então, existe um fator de 300 volts entre as placas. Sabendo que entre as placas passa uma carga negativa com a velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8, então você teria esse valor de velocidade, sem sofrer desvios por conta da força de campo magnético, determine o valor entre o campo das placas em Tesla, permitindo aí o trajeto retilíneo da partícula.
Tá, então o que, é que você vai fazer quando você pegar uma questão dessa? Você está misturando uma força elétrica com a força magnética. A força elétrica, que é a Fel, com a força mag, né? Que é a força que a gente acabou de conhecer. A força elétrica já é uma força que você conhece, tá bom? Ela é calculada por DDP sobre a distância. O zinho aí sobre a distância. E a força magnética é uma força que a gente já viu, né, anteriormente. No slide anterior, inclusive, é carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo formado entre eles. Então, quando você vai para essa situação, você consegue substituir os valores e chegar à sua resposta, ok? Primeiro, você tem que tirar da nossa equação quem não vai ser útil, tá bom? Quem não vai ser útil aí para o meu sistema. Por quê? Porque a minha força elétrica, ela pode ser calculada, deixa eu até mudar bem aqui essa partezinha, porque a minha força elétrica, ela pode ser calculada campo vezes a carga, né? Para eu poder tirar essa carga elétrica daí. Aí eu posso tirar carga de um lado com a carga do outro. Justamente para eu poder tirar essas duas cargas, é melhor usar essa equação. E aí o campo magnético gerado por ela, agora sim, é igual a DDP sobre a distância. Isso aqui é igual a velocidade vezes o campo. Só que percebam que a velocidade da partícula está para cá e o campo está para baixo. Então, o ângulo feito entre elas é de 90 graus. E o seno de 90 graus vale 1. Então, isso aqui vale 1 e eu posso tirar da equação. Daí, eu consigo substituir os valores e achar o valor do campo que eu quero, né? A DDP, a questão já me deu, vale 300. A distância, a questão também me deu, vale 2 centímetros. Só que eu não posso usar ela em centímetros. Por quê? Porque não está no sistema internacional. Eu tenho que levar para metros, tá bom? Então, valeria aí 0,02 metros. Então, isso aqui sobre 0,02. Igual a velocidade, 2 vezes 10 elevado a 8, vezes o valor do campo. Bacana? Daí eu consigo achar o valor do campo. Eu vou continuar aqui de azul, tá bom? Para não confundir. O valor do campo seria igual a 0,02 vezes... seria igual a 300 sobre 0,02 vezes o valor da velocidade. 2 vezes 10 elevado a 8. Daria aí um total de 7,5 vezes 10 a menos 5 teslas. Bom, seria aí o valor de T. Ok? Beleza? Então, deixando a questão no quadro mais um pouquinho para quem vai copiar, explicando novamente. Eu sei que é um pouco mais complicado do que aquela parte de ímãs, né? Porque agora envolve matemática. Mas ele fala o seguinte, você tem duas placas carregadas, gerando um campo magnético entre elas, e aquele campo magnético, você joga uma partícula lá dentro. Você joga uma esfera dentro dele. Aquela partícula entra com uma velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8. E aí ele quer saber qual é o campo resultante entre as duas placas, beleza? Força elétrica é igual ao campo vezes a carga, tá bom? Essa equação aqui, campo vezes carga. E o valor da força magnética é a equação que a gente aprendeu no slide passado, né? Aprendeu não, relembrou que a gente já pegou uma aula inteira só para falar dele. Carga elétrica com carga elétrica, tchau, posso cortar. E aí eu posso substituir o campo, né? O campo é igual a DDP, a voltagem do sistema, que a questão já me deu, ó. O que é essa DDP? Diferença de potencial, né? A DDP aí, sobre a distância entre as placas. Só que a distância foi dada em centímetros, eu tenho que levar para metros. Então, ficaria 300 sobre 0,02 igual a 2 vezes 10 elevado a 8 vezes o campo. Isolando o B, que representa o campo aí, e o resto é álgebra, você chega no valor de 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 teslas. Ok? Beleza.
E aí, tem essa questãozinha sobre elétrons, tá bom? Que eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Certo? Então, galera, olha essa questão. Um elétron no tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, com uma velocidade de 107 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 teslas, paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale. Tá bom, essa questão é uma pegadinha. O gabarito dela, vou já adiantar para vocês, é B. Ele não tem valor para ser calculado, tá bom? Isso aí pode fazer com que você perca um tempozinho. O que foi que aconteceu? O cara botou o elétron em um tubo de raios catódicos. O que é isso? É um cilindro. Beleza? E aí, dentro desse cilindro, ele pôs um elétron. E esse elétron, ele acelerou, nossa, vetor não, só o elétron. Ele acelerou com a velocidade de 107 metros por segundo. Se moveu. E ele está paralelo ao eixo do tubo. Então, aqui, ó, se o eixo do tubo é esse, ele está se movendo para lá. Bacana? Ele está se movendo na mesma situação do eixo do tubo. Além disso, ele aplicou dentro do tubo um campo magnético de 2 teslas. Só que o campo magnético aplicado foi paralelo ao eixo do tubo. Então, eu vou botar o campo de verde. Então, é como se o campo fizesse isso aqui, ó. Beleza? Esse campo vai percorrer paralelo ao eixo do tubo com 2 teslas. Percebam que tanto o campo quanto o elétron estão horizontais e para a direita. Bacana? Apesar do campo valer 2 teslas, o que é um campo muito grande, né? É um campo elétrico magnético muito grande, o ângulo formado entre a velocidade e o campo é de 0 graus. Por quê? Porque eles têm mesma direção e mesmo sentido. Bacana? Eles têm mesma direção e sentido. Ambos estão na horizontal e ambos estão para a direita. Bacana? Isso caracteriza um ângulo de 0 graus. E aí, se você pegar nas suas anotações, que eu acabei de pôr, o ângulo quando vale 0 graus, quanto é a força magnética? É 0. Você nem perde tempo para responder uma questão como essa, tá bom? Quando o ângulo formado for 0, a força é 0. Por quê? Porque quando você bota na fórmula, força é igual a carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do 0 graus. Só que o seno de 0 graus
galera, o seno desse ângulo vale 0. Então, a força é igual a quantidade de carga vezes velocidade vezes o campo vezes 0. E aí, se você tem 1 vezes 0, é 0. 10 vezes 0, também é 0. 1 milhão vezes 0, é 0 de novo. Então, não importa quais sejam os valores de carga, de velocidade, de campo. Se for 0, a multiplicação toda é 0, tá bom? Então, a força é 0 newtons. Logo, esse campo aqui, ele é nulo. Bacana? Beleza? Então, deixando a questão no quadro para quem está copiando, vou explicar mais uma vez, beleza? Falando o seguinte: um elétron em um tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo com uma velocidade de 107 metros por segundo. Dentro desse mesmo eixo, existe um campo de indução magnética de 2 teslas, que é um campo muito grande. Porém, o mesmo campo também está paralelo ao eixo do tubo. Então, o que faz eu definir ele como um ângulo de 0 graus é o fato dele estar paralelo nos dois casos, tá bom? Paralelamente, paralelo, tudo isso aí é igual, tá bom? A força magnética que atua sobre o elétron vale. Então, aí você tem esse elétron fazendo isso aí. Só que a mesma direção e mesmo sentido entre velocidade e campo magnético caracteriza um ângulo de 0 graus. Enquanto o ângulo for de 0 graus, beleza? A força magnética também vale 0 graus. Por quê? Porque o seno de 0 graus é igual a 0, tá bom? Sempre lembre disso aqui. Seno de 0 graus vale 0. E aí, quando cair uma questão parecida com essa, você consegue se livrar dela facilmente, sem fazer conta, só marcando nulo. Justificativa: o ângulo entre a velocidade do elétron e o campo magnético é de 0 graus, tá bom? E aí você zera todo esse sistema, beleza? José e o Lucas chegando aí, boa noite a todos, tá bom? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês estiverem tendo durante a aula, galera, vocês vão perguntando aí. As dúvidas são as melhores partes da aula, tá bom? Jamais esqueçam disso. Certo? Então, nossa primeira aulinha está chegando ao fim. A gente vai dar um intervalozinho. Já a gente volta. Durante essa primeira aula, que foi que a gente relembrou? A gente relembrou sobre ímãs, tá bom? A diferença entre o polo norte e o polo sul de um ímã, o princípio da inseparabilidade dos polos, tá bom? Como é que funciona o campo magnético do nosso planeta, certo? E por que a bússola aponta sempre para o polo norte? A diferença entre polo norte geográfico e polo norte magnético, beleza? Num segundo momento, a gente lembrou sobre força magnética. A força magnética aí que é atuada por uma equação. Carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo, respeitando as duas regras. Regra da mão direita, que funciona com a palma da mão aberta, e regra da mão esquerda, que funciona com a mão naquela posiçãozinha estranha aí que a gente já viu, tá bom? Então, a gente vai dar um rápido intervalo, 8h15 a gente volta para falar sobre as outras duas coisas que valem muito a pena a gente relembrar. Bacana? Então, vai lá no banheiro tomar água rapidinho, já a gente volta. Tchau!